uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à edição de hoje, com a casa cheia, porque merece o dia de hoje. É uma daquelas edições em que você encosta a mão, você estica a mão e parece que você está encostando na história. E não há definição melhor sobre o dia de hoje que aquela usada pela Polícia Federal na operação da última sexta-feira, que diz assim, um versículo bíblico: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. E é com esse trecho bíblico que eu começo essa edição, porque foi esse trecho que inspirou o nome da operação de sexta-feira. E desde então, tudo começou a ruir para Jair Messias Bolsonaro. Eu queria começar essa rodada dando uma boa noite para vocês. Boa noite, Natália. E já sugerindo que a gente faça aqui uma definição do que foi, Miriam, o dia de hoje para Bolsonaro e para o bolsonarismo em geral. Bom, boa noite, Natuza, boa noite a todos os meus colegas, boa noite a todo mundo que acompanha aqui a Central. Eu ouvi hoje de uma fonte o seguinte: o tempo se acelerou. Agora, nesse momento, acelerou o tempo. A sensação que eu tenho é justamente essa. E para você, Mauro? Pior dia da vida do Bolsonaro, porque de uma facada você se recupera, de uma derrota você pode voltar a disputar uma eleição, de uma inelegibilidade você tem esperança de concorrer mais à frente, mas das consequências do dia de hoje é muito difícil se recuperar. E você, Valdo Cruz? Brasília em chamas. Brasília em chamas. Brasília em chamas porque para o bolsonarismo ficou em chamas, começou a labareda a começar a subir com o Delgatti, depois veio Mauro Cid e aí, por fim, a quebra de sigilo bancário de Bolsonaro e Michele. As labaredas estão lambendo o teto. E você, Lili? A casa ruiu. A casa ruiu e não sobra pedra sob pedra. Nem do comportamento do Bolsonaro em relação ao golpe, nem em relação às vacinas, nem em relação às joias, nem em relação a coisa nenhuma. Mas o principal é o que ele fez com o governo. Ele destruiu as políticas públicas e a própria governança do país. Otávio Guedes. Definição do dia? Definição do dia. Tem dia que é noite, tá ok? Já que eu tive chance de pensar, porque eu não ia falar, tem dia que é noite, eu vou com essa aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que foi o versículo que Bolsonaro mais citou ao longo dos seus 4 anos de mandato e que agora, nesse exato momento, a gente pode, nesse tempo acelerado a que se referia a Miriam, começar a entender o que vem por aí. Alguns pontos importantes. Aqui você vai conhecer o que fez com que Mauro Cid decidisse. Eliane já falou um pouco antes no Em Pauta sobre isso, mas teve um ponto fundamental: a busca e apreensão na casa de Mauro Cid, porque a polícia achava que o pai de Cid estava na casa de Mauro Cid. Quando a polícia chega lá, os relatos são de que a esposa de Mauro Cid desabou em prantos. E quando o Cid fica sabendo da busca e apreensão, o chão dele rui também, porque ele vê a família envolvida. E aí, quando vê a família envolvida, é quando ele toma a decisão. Agora, a partir de agora, eu vou falar. Então, isso mexeu com o emocional do Cid e está mexendo com o emocional dos bolsonaristas. Eu liguei para 3 e a definição dos 3, com algum grau de diferença, era terror, era pânico e desconhecimento. Porque ninguém sabe, Otávio, o que fez na frente do Cid e o que Cid pode provar, não só em relação ao Bolsonaro. Bom, sobre essa história da busca e apreensão na casa do Cid, mudou completamente o humor em relação ao pai do Cid. O pai do Cid era visto como uma vítima pelos militares, por quem defendia ali que o Mauro Cid estava sendo vítima de uma prisão alongada, etc, etc. Então, quando você tem o envolvimento dele vendendo as joias, dinheiro para Bolsonaro e principalmente algo muito ridículo, que é o general selfie, ele faz uma foto e aparece a silhueta dele,
Então, ele foi considerado traidor, porque ele enganou, porque ele ficou, desde que o filho foi preso, ele ficou de gabinete em gabinete, de sala em sala, de quartel, chorando pitangas, dizendo que era uma injustiça, que era maldade. E alguns diziam, chamavam Mauro Cid de menino, o menino errou, o menino se deslumbrou. Quando vieram as revelações da Polícia Federal, hoje, quem defendeu Mauro Cid, o pai do Mauro Cid, quem ficou com pena, acredita que ele foi cínico e traidor. Então mudou completamente. Então Mauro Cid e o pai dele... Foram abandonados por parte do setor militar. Eu diria Ficou uma turma lá que são das forças especiais, que depois a gente fala sobre isso, que são os adversários do atual comandante do Exército. Mas isso aí depois a gente pode contar mais sobre isso. O que eu queria falar completa o que o Guedinho falou. O pai de Mauro Cid, desde que teve a operação na sexta-feira, conversou com alguns amigos e está totalmente destruído. Ele dizendo, eu nunca imaginei que eu fosse terminar a vida correndo o risco de ser preso. E demonstrando estar em depressão, está numa situação muito ruim. E aí ele falou assim, olha... eu vou ficar. E aí ele falou para o filho isso, vou ser preso, eu vou ser preso. E aí o Mauro Cid disse, não posso permitir que o meu pai seja preso. E aí veio também junto com essa informação que você tem também sobre a mulher dele, foi fundamental o fator pai para que ele decidisse confessar toda a questão. E porque ele também viu que Bolsonaro deixou ele sozinho, né, Miriam? É mais do que isso, na verdade, o que eu apurei. Apurei aquilo que a gente tem falado aqui, vocês têm falado também, a mesma apuração minha. No começo, os militares ficaram muito bravos e a coisa era essa, menina de ouro, e olha o que aconteceu e tal. Bom, depois disso, estão exagerando, estão pesando demais sobre as Forças Armadas. Aí, depois, quando veio o caso do pai, aí já houve um afastamento. E nos últimos dias, houve uma conversa de autoridades com militares para dizer o seguinte, já fizeram a conta de quantos anos que ele vai ficar preso? É o seguinte, peculato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, 15 anos. Descaminho, porque ainda pode, porque veio para cá... Pois é. Igual, e aí, 15 anos. Ameaça ao Estado de Direito. Então, só isso, 15 anos. Então, é o seguinte, qual é o caminho? O caminho jurídico dele, é por isso que hoje está a capa da Veja dessa sexta-feira, né? O amanhã já começou, o ontem nem acabou, o hoje, aqui, nós estamos aqui perdidos. Aceleraram o tempo, bagunçaram, foi tudo. Que é o seguinte, qual é o caminho jurídico dele? Foi isso que foi explicado para mim. Código Penal, artigo 22. Você tem duas formas de você reduzir sua culpa, né? Não chega a ser excludente de licitude, excludente de culpabilidade. Se for coação irresistível ou obediência à hierarquia. Então, é isso que leva o advogado a traçar a nova linha de defesa. É exatamente o artigo 22 do Código Penal. E aí tem uma ponta importante dessa história que a Miriam levanta. Delação premiada. O que vai acontecer? Está dado, certo, líquido, que a Polícia Federal vai aceitar a delação premiada de Mauro Cid? Não está. O que eu ouvi de autoridades do mundo da investigação, inclusive do caso das joias. Não me venha com joias, nós já sabemos. Não me venha com vacina, nós já sabemos. Nós queremos novos casos, nós queremos novas histórias. Isso mostra o clima, Eliane, da Polícia Federal neste momento. E mais uma informação. A conversa entre o advogado de Mauro Cid e os investigadores deve se dar na semana que vem, no meio da semana que vem, que o advogado vai dizer, eu tenho isso para entregar. E a polícia vai dizer, isso aqui a gente já descobriu, a gente já tem essa história. O que mais você nos oferece? Eu posso trazer uma pequena bomba aqui? É uma informação... Mais uma? A gente já não está lidando mais com isso, né, no dia de hoje. Uma bomba, Chega quinta-feira passada? É uma informação muito quente, que é o seguinte...
Por que eles dizem, joias a gente tem tudo e atestado de vacina a gente já tem tudo? Porque é o seguinte, as joias justificam apenas uma parte do dinheiro. Quando a gente vê que eles movimentaram quase 12 milhões de reais, o Mauro Cid com o sargento, com não sei o quê, o pessoal da ajudância de ordens, 12 milhões de reais em 1 ano e meio, isso não é só joia. E aí aí vem a minha bomba. Atenção, hoje o Alexandre de Moraes, agora à noite, ele ele concedeu o pedido da Polícia Federal de quebra de sigilo fiscal e bancário de Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Por quê, gente? Atenção, Natuza. Porque há uma linha de investigação que e aqueles 17 milhões de reais de vaquinha? Aquilo não é lavagem de dinheiro? Como é que eles podem chegar aos 17 milhões de reais vaquinha como lavagem de dinheiro? Na quebra de sigilo bancário da Michele e do Jair Bolsonaro. Então, tem muito mais coisa do que só joia. Porque a joia tem uma daqui, tem outra dali, começou não sei quando. Mas e aquela dinheirama que circulou o tempo inteiro? Isso ainda tem muito chão pela frente. Não tenho a menor dúvida disso, de que a situação só começou a piorar. Quando veio a reportagem da Veja dizendo que o Cid ia confessar que fez a mando de Bolsonaro e que entregou e que Bolsonaro estava por trás de tudo, casando exatamente com o que está ali em termos de estratégia da linha de defesa de Mauro Cid, André Sadi e a Camila Bonfim correram e pegaram do advogado de Mauro Cid, o 4º advogado, certo? Terceiro advogado. O terceiro advogado. É o Rodrigo Roca, Bernardo Fenelon e agora o César Bittencourt. Quando ele diz que Cid vai dizer que entregou as joias e que entregou dinheiro para Bolsonaro, a apuração da Andréia e da Camila, a situação rapidamente muda de figura. Nesse exato momento, quando essa notícia aparece, um bolsonarista liga para outro. E aí diz assim, e agora? Fala, agora a casa caiu. Então, Bolsonaro... A casa caiu. Ou está começando a cair. Um bolsonarista da Copa e Cozinha de Bolsonaro, que esteve com o Cid o tempo inteiro, ele disse, sabe qual é o maior medo que eu tenho? O maior medo que eu tenho é que eu não me lembro de tudo. Aquela pessoa que já está com a mão amarela, Mauro, na história, no rolê, fala assim, eu não sei o que ele tem. Então, tem um elemento aí desconhecido. Então, se para essas pessoas que estavam ali orbitando, mas que não eram do núcleo duro, mas que passavam o dia no Palácio do Planalto, você imagina para Bolsonaro, imagina para Michele Bolsonaro. Por isso que é o pior dia da vida dele. Mas você falou, eu não me lembro de tudo, mas fica uma coisa aqui pipocando na minha cabeça, que é a atitude das Forças Armadas Brasileiras como instituição. Não só recentemente, mas eu me refiro à passividade e ao fato das Forças Armadas estarem paralisadas, ou pelo menos aparentam essa paralisia para a opinião pública. E isso não é de agora, né? As Forças Armadas ficaram paralisadas durante a gestão do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde. Ficou paralisada quando os militares participaram das manifestações golpistas de Bolsonaro, quando permitiram que os manifestantes, enfim, os golpistas ficassem hospedados na frente dos quartéis. Mas será que é paralisado, Mauro? Mas porque, assim, eu estou falando da aparência. Quem está acoitando pessoas que estão ali para praticar crime não está paralisado, ele está tomando uma atitude. E mais, na comissão, o grupo militar que participou da comissão de transparência do TSE
estava ativamente, e agora a gente sabe hoje ainda mais ativamente do que sabíamos, participando de uma coisa que eu chamaria de tentativa, não é de tirar a confiança nas urnas, não é para desacreditar as urnas, é sabotar. É conspiração, Sabotar. porque você usou essa Mas o que o Mauro expressão hoje, está dizendo né? é exatamente Sabotar. isso, a passividade Numa- ao não recriminar esse tipo de coisa, Exato. não foi isso? Mas mais do que, mas eles foram ativos. É que ele tá, Sim, ele está dizendo que hoje eles Não, poderiam estar Mas a condenando. instituição como um todo, porque eu me recordo, né, até com o Mauro aqui, depois te passo logo rapidamente, dos 16 membros do alto comando, 12 estavam contra um golpe, 4 eram a favor. Então, esses 12, faltaram a eles a iniciativa de reagir a isso. Aparece. O que eu digo é a credibilidade da instituição está derretendo já há alguns anos. E a impressão que passa publicamente é que não há uma tomada de posição, não há uma defesa da instituição. Mas eu acredito que a inação vem do ministro da Defesa, o Múcio. Está calado, não fala, e ele não está ali exercendo o papel que é importante, que é mostrar a preponderância civil sobre as Forças Armadas. Mas acho que o Mauro está falando da época do Bolsonaro, não é isso? Ele está falando Ou está falando de agora? Não, ele está falando de da agora que participação. agora Eu tô eles não falando estão agora, reagindo. Porque culmina agora, com essa... Eu estou falando agora. Essa notícia de que o hacker de Araraquara, agora eu vou mudar um pouco o canal, o hacker de Araraquara... Você já está acelerando o tempo, né? Foi para o Ministério da Defesa, isso tem mais de 15 dias que está falado circulando. na boca do advogado, o hacker. É. E o Ministério da Defesa não investigou, não vai investigar, porque vai criar uma crise. É como se o Ministério de Minas e Energia, gente, não vamos investigar o apagão, porque esse pessoal do setor elétrico vai criar uma crise, eles vão ficar de mau humor. Qual é a diferença de um servidor civil e de um militar? Mas uma Então coisa, ele joga para a Polícia Federal. Não, a Polícia Federal que vai investigar. Isso está criando uma ideia de que a Polícia Federal é um grupo que está contra o Exército. E aí você pode ter um racha institucional. E aí você tem problemas institucionais, já tem uma briga para saber quem cuida da segurança do presidente da República. Houve ali um desgaste do GSI com a Polícia Federal. Então, essa inação que eu vejo é do ministro da Defesa, do Ministério da Defesa, que não se posiciona. Eu concordo com você. Um parêntese, eu perguntei 5 vezes na semana passada, 5 vezes para o ministro Múcio sobre o Delgatti. Eu disse, o Delgatti vai dizer que participava das reuniões aqui no andar do ministro da Defesa, aqui do lado. Foi feito um levantamento prévio, uma fonte me falou... E aí ele disse, a resposta dele é o seguinte, não temos nada a ver com isso, não temos nada. Eu disse, olha, é uma estratégia errada de comunicação. Eu falei com uma fonte do Ministério da Defesa que disse, a gente fez aqui um levantamento preliminar e não vimos o registro de entrada do Delgatti. Eu falei, bom, mas isso e nada... Morreu Neves, né? Morreu Neves. E as imagens, checaram as imagens? Porque não, eu acho que foi um levantamento muito preliminar mesmo. Eles desmentiram, né? Então, eles estão em silêncio. E, na verdade, ele foi 5 vezes, ele disse hoje, né? Disse hoje, se confirmar isso, que ele foi 5 vezes, e mais do que isso, ele ficou instruindo as pessoas que estavam indo lá. E isso, você fala, não, é delírio dele, é verdade, é mentira, é que você está falando, é meia verdade. O fato é o seguinte, como se comportou o grupo de militares que foi para a comissão de transparência, se comportou da pior forma possível. Não foi só a comissão. A comissão tinha gente, lembra daquele Ricardo Santana? Lembro. O coronel, que ele foi afastado pelo Fachin e o Ministério protestou. E ele fazia postagens contra os outros candidatos, fazia postagem a favor do Bolsonaro e contra os outros candidatos. Houve uma postagem que ele fez contra a Simone Tebet, que é absurdamente machista. E ele fazia isso, e militar não pode fazer isso, e era da comissão. Então, o Fachin tirou e eles protestaram, ou seja, eles foram cúmplices. E ele conta que ele pedia, inclusive, para os caras trazer parte do código-fonte, né? Vai lá e busca, eu vou instruir o relatório. Aquele relatório final, lembra que uma semana antes das eleições, eles estavam ainda levantando questões. Lembro. Eles assediaram o TSE, os militares. Então, os militares, é isso que eu estou falando, Mauro, nesse ponto. Eu estou entendendo o que você está falando. Você está falando que a instituição está passiva diante do fato de estar perdendo a credibilidade.
Mas o que eu estou falando é que eles foram ativos, alguns integrantes foram ativos nessa conspiração, nesse complô contra a democracia e contra o sistema eleitoral brasileiro. Aliás, a comissão e a ida do hacker para a comissão combina perfeitamente com a minuta de golpe que foi encontrada na casa do ministro da Justiça, Anderson Torres. E ou seja, com o decreto. você liquida o TSE, faz uma comissão mista, cuja mais da metade é composta por militares. Então, a ação concreta combina com a minuta. Você tem uma apuração, deixa eu só perguntar, porque o Valdo acho que tem uma apuração sobre a linha de defesa, é isso? A linha de defesa do... Foi o que a Daniela Abreu me disse. Passa para o Valdo que ele tem uma apuração. O Ministério da Defesa, eu concordo com o Guedinho, demorou muito a reagir, já devia ter reagido mais tempo. Ficou muito na defensiva, dizendo, como disse Eliane, isso é um problema do governo passado, aconteceu no governo passado, não foi nesse governo. Só que esse governo tem ali dentro alguns funcionários, né, que participaram de reuniões, né, com esse Delgatti. Por exemplo, hoje, um grande silêncio do Paulo Sérgio. O general do Exército está na reserva hoje, mas general, ele deveria ter vindo a público hoje para esclarecer. Recebeu o Delgatti, não recebeu? Como foi? Mas vai ter que falar, viu? A apuração que eu tenho é que vai ter que falar. Então. Ou ele fala, eu vi de um general hoje, ou ele fala, ou ele vai para a CPI. Só que eu acho que, mesmo ele falando, ele vai parar na CPI. Elisiane Gama me disse hoje que, porque eu perguntei, na Covid, vocês não tiveram coragem de chamar o Braga Neto, que era o responsável pelo gabinete da Covid. Não tiveram coragem de chamar o Braga Neto. Vão repetir esta covardia agora? Ela falou, não. Os generais citados vão para a CPI aqui do golpe explicar, e tem muito que explicar. Só para completar aquela minha apuração, aí o ministro Zé Múcio agora disse, olha, eu vou pedir para a PF, porque a gente fez um levantamento lá de registro, não tem registro de entrada do Delgatti com quem ele se reuniu, né? Pode olhar as imagens, de repente tem imagens, mas isso não olharam. E agora, então, ele vai pedir para a Polícia Federal checar com o Delgatti com quem ele se reuniu exatamente no Ministério da Defesa, e ele identificando, essas pessoas vão ser afastadas preventivamente, né? Para que elas possam responder isso, olha, participou de algo errado, vai ser punido. Não, volta, mas serão afastados temporariamente, não preventivamente, serão afastados temporariamente, mas a gente não sabe os nomes, então a gente está pedindo para a PF questionar o Delgatti. Foi conversado aqui, Valdo, que é o fato de que, imagina se é a Polícia Federal que vai dizer o que aconteceu dentro do Exército. Faz sentido isso? Não pode. Não. É uma rendição? Isso aqui? Eles é que tem que apurar o que lavando as mãos e colocando a Polícia Federal... Mas nesse caso, é o seguinte, eu concordo que demorou. O Ministério da Defesa deveria ter vindo a público e ter sido mais decisivo nessa questão. Concordo plenamente. Mas se eles não sabendo quem participou, eles não têm como afastar. Mas eles estão sabendo há 2 semanas. Não, mas a pessoa que participou agora, eles sabem que o Paulo Sérgio. Mas não dava para ter levantado. Circuito interno. Todo mundo estava vendo na imprensa. Eu concordo. A comissão de transparência, todo mundo sabe quem é a comissão de transparência. Então, você tem que ouvir. E inquérito policial militar é para isso. É para isso. Na comissão de transparência... Você não tem que esperar a Polícia Federal. Na comissão de transparência, os técnicos, os oficiais que são realmente técnicos, eles negam que tenham tido reunião com o Delgatti. Isso foi perguntado para eles, aí já não é nem o Múcio que me falou isso. Isso é uma pessoa do Exército que foram lá checar. Vem cá, conversou com todos. Vocês tiveram reunião com o Delgatti? Não, nós não tivemos reunião com o Delgatti. A reunião do Delgatti, pelo que a gente ouve aqui, eram escalões superiores. Mas isso foi no inquérito? Eles foram ouvidos no inquérito policial militar? Não. Então eu ouvi dizer. Não, eles checaram lá, mas assim, nesse caso ainda não foi aberto o inquérito. Tem que ser aberto, eu concordo, tem que ser aberto o inquérito. Tem um apagão, o Ministério do Minas e Energia não vai investigar? Se tem algum servidor, se algum errou, falha humana, não sei o quê. Por que o Ministério da Defesa não pode investigar? Abrir um inquérito policial militar? Por causa do humor dos militares e o humor dos civis no Ministério de Minas e Energia? O que eles explicam é que tem um cronograma, digamos assim.
né? O primeiro você deixa a justiça, a polícia fazer o seu papel e depois você abre o IPM. E no caso do Mauro Cid Filho, por exemplo, está decidido. Eu e a Natuza estávamos juntos, né, num almoço semana passada, e o Mauro Cid está com a cabeça degolada. Mas hoje eu ouvi, Mas hoje eu olha ouvi só, um ponto... peraí. Aquele militar que xingou a mãe de todo o alto comando, abriram um IPM. Ninguém esperou a Polícia Federal. Porque então, aquilo ali não crime era... militar. Aquele militar cometeu um crime contra os militares. Entendeu? Sim, aí mas aí tem um ponto. O que eu ouvi hoje é de que o Cid só será punido dentro da força depois que ele for julgado. Mas isso demora. Ou seja, é uma não ação. Por outro lado, eu ouvi de uma outra fonte do setor de defesa dizendo o seguinte: a gente está correndo atrás do próprio rabo, a gente está uma volta atrás no jogo o tempo inteiro. Ou a gente faz alguma coisa, ou esse desgaste vai se aprofundar. Porque a situação de Bolsonaro... Já se aprofundou hoje. Não, mas vai piorar, Valdo. Porque a situação do Bolsonaro, se cai o Bolsonaro, não cai o Bolsonaro sozinho. Se cai o Bolsonaro, cai Bolsonaro, a entourage, militares da ativa que estavam com Bolsonaro, militares da reserva que estavam na ativa e que foram para a reserva muito recentemente. Aqui a gente está falando de um verdadeiro strike. Um preço alto para as Forças Armadas, não tenho muita dúvida disso. O preço já está alto, já várias pesquisas mostrando que a imagem das Forças Armadas, que sempre foi bem avaliado, tá número derretendo. 1 das pesquisas. Sim. E a Polícia Federal melhor avaliada, o que também já é um molho nessa cisão Aí institucional. o fato de crime não é crime militar, é crime de militares, né? É aquela questão jurídica que eles falam. E por isso eles têm que aguardar a questão do julgamento. Eu acho que, mesmo esperando isso, demandavam uma postura mais Qualquer ativa. ministério olharia o que aconteceu lá dentro. Qualquer outro órgão. Eu vou ficar esperando. Qualquer outro órgão apuraria o que aconteceu IPM lá dentro. pode ser aberto. IPM pode ser aberto, não precisa esperar a justiça comum. IPM pode ser aberto. Agora eu tenho uma informação. Se isso aí é desculpa para não investigar. Qual era a informação? Eu tenho uma informação quente, que é o seguinte. O Delgatti, que é uma questão chave, né, um personagem chave, principalmente para as Forças Armadas, porque ele é o cara que está dentro do Ministério da Defesa. Ele sabia que ele ia ser desqualificado, iam dizer que ele era, enfim, criminoso, condenado por peculato, etc. Ele foi precavido. Sabe por quê? Aí que vem a informação. Ele deixou com a Polícia Federal um pendrive. E um pendrive com provas das coisas que ele disse para a Polícia Federal. Então, tem um pendrive com provas. O que tem nesse pendrive, eu não sei. O pendrive parece que está relacionado à forma como ele entrou no sistema do Conselho Nacional de Justiça e falsificou um mandado de prisão em nome do Alexandre de Moraes. Então, ele não só fez isso, parece como ele filmou didaticamente como que se consegue entrar no Deu tutorial. uma aulinha. Deu uma aulinha. Tutorial. Então, quando a polícia chega para prendê-lo, esse pendrive está atrás de um quadro. Está escondido atrás de um quadro, ele tira o quadro e entrega o pendrive. Ó, isso aqui... Porque naquele momento da prisão, o que estava sendo investigado era o crime de documento falso, de emissão de documento falso, que era o mandado de segurança. Depois ele implica a Zambelli, da Zambelli vai para Bolsonaro, do Bolsonaro vai para o Ministério da Defesa. Só que a Polícia Federal é resistente a fazer uma delação com ele. Por isso que ontem ele não falou, o que ele falou hoje na CPI, ele não falou para a Polícia Federal. Não. Por quê? Porque na visão da defesa do hacker, a Polícia Federal estava sendo muito rigorosa, porque ele foi preso com tornozeleira, porque ele já estava cumprindo cautelares do processo da Vaza Jato. E foi para dentro da cadeia. Ele diz assim, o meu cliente está colaborando, entregou o pendrive e está preso com tornozeleira, então como ele viu que a delação seria difícil,
a CPI deu a ele a possibilidade de ingressar no programa de proteção à testemunha. Então, na verdade, a estratégia da defesa foi trocar o ingresso na proteção da testemunha, porque preserva a vida dele. E hoje, até pelo que a senadora Damares falou sobre o risco de vida, né? Do advogado. Ela estava falando do advogado ou ela estava falando do Não, Damares falou... Do advogado e falou dele também, dele. Então, por isso que trocou a delação, a estratégia Mas deixou de ser falou não delação. No sentido de proteção, né? De preocupação. Falou assim, no sentido esquisito. Depois ela disse que falou como mãe. Como mãe. Natuza, hoje eu conversei com investigadores que estão nesse caso e eles me falaram sobre essa decisão de chamar o Delgatti já para depor amanhã. Uma é porque ele revelou algumas coisas lá que ele não revelou para a Polícia Federal. E outra é porque eles têm a convicção de que ele está com mais provas que ele até agora não entregou para a Polícia Federal. Que tem mais provas de conversas com Bolsonaro, de conversas com Carla Zambelli, de conversas com esse Marcelo Jesus, que até o Guedinho trouxe informação. São dois Marcelos, né? Tem o Marcelo Câmara e o Marcelo Jesus, que o Guedinho trouxe, e eles acham que ele gravou algumas pessoas, porque o perfil dele é de um hacker que se prepara para cometer o crime, e que ele se cerca de algumas medidas ali, precaução. Então, eles vão querer amanhã perguntar quais são as provas que você materialidade. Eu acho que tem rapidamente, acho que tem três blocos ali. Primeiro, da Zambelli, tem muita materialidade, muita prova, dinheiro, esse já foi. A polícia já acha que... A ida dele para o Ministério da Defesa, ele ganhou uma testemunha para corroborar, que é o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro disse que o pai dele mandou sim para o Ministério da Defesa. Então, assim, é o Flávio Bolsonaro... Aliás, a gente tem esse trecho aqui. Se a gente puder mostrar esse trecho do Flávio Bolsonaro... A gente vai colocar na agulha e aí você vai concluindo para a gente botar e rodar. Mas nesse momento do Flávio Bolsonaro, você pensou o quê quando ele diz isso? Na CPI? Eu fiquei estarrecido, porque é normal um presidente... A gente tem aqui. Temos áudio? Fazer invasão em sistema eleitoral nenhum. Ele próprio falou que tem conhecimento teórico, nunca teria feito ao TSE. Para fazer os testes em urnas... pudesse mostrar para o TSE possíveis vulnerabilidades das urnas. Essa narrativa aqui que foi criada pela manhã inteira, de que ele foi contratado para fraudar as eleições, é uma mentira. Um terror que foi criado, como se o presidente Bolsonaro tivesse o contratado para isso. As conversas sempre foram no sentido de instruir o TSE, para mostrar, TSE, dá para melhorar a segurança das urnas. E foi nesse aspecto que o senhor foi contactado. Então, para que ficar mentindo aqui? O senhor está levando algum dinheiro de alguém para fazer o que está fazendo aqui hoje? Queria que o senhor respondesse. Não, mas assim, né? Assim, ele está falando que era a primeira coisa que ele passa a defender, não sei se você percebeu, ele passa a defender as urnas. Como assim? Elas são invioláveis. Você não conseguiu, não é verdade? Então, a gente só estava querendo avisar o TSE. Aí, avisar o TSE de que forma? Mandando para o Ministério da Defesa para que eles perturbassem o TSE. Não, para ajudar o TSE. Era só para ajudar. Mas, em vez de mandar para o TSE, ele mandar para o TSE, olha, chama aí, né, o ministro Alexandre Moraes, o ministro, né, quem fosse o presidente na época. E informar ele, não, foi e mandou para o Ministério das E o mais importante é isso que o Guedinho destacou, que eu percebi a mesma coisa. Porque a história de que ele tinha se reunido, que ele até admite, né? Que o pai dele se reuniu com o Delgatti na Alvorada, o próprio pai já assumiu. Mas a informação de que o pai manda o hacker... eu não entendo dessa coisa, não entendo muito disso, não. O Marcelo Cano vai te levar lá no Ministério da Defesa. Gente, isso é... Não, e mais. Ele, o hacker, diz assim, aí o Marcelo Câmara falou, mas isso não é adequado, isso não fica bem. Aí o Bolsonaro disse, vai sim, porque eu estou mandando. Isso é a versão do hacker. Tem um ponto aí que eu acho que quem gosta de figurinha...
eu definiria hoje o Delgatti na CPI como uma figurinha do John Travolta, sem saber onde olhar. Porque eu acho que teve alguns momentos ali que deu um tilt no pessoal. Deu um tilt na galera. Esse mesmo, quando o Flávio Bolsonaro fala da urna e fala da instrução, eles demoraram para se agrupar. Quando eu cheguei, a CPI já estava na banda final. Aí foi quando os bolsonaristas começaram a chegar, né? Eles chegam em bando e aí fazem uma série de perguntas. O Delgatti, acho que só foi lá para responder aos não bolsonaristas e ao Moro. Eu acho que o único não bolsonarista que ele mais respondeu. A gente tem já na agulha essa parte do Moro para a gente continuar a nossa O único não bolsonarista, não. O único bolsonarista, o Moro. O único bolsonarista foi o Moro. Eu falei bolsonarista. Desculpa, gente, olha aqui. Vamos aqui. Brasil a série. Eu quero saber se o roteirista da série chamada Brasil imaginaria Moro e Delgatti, pivô da Vaza Jato, cara a cara. Eu não entendo por que o Moro foi para a CPI fazer essa pergunta. Também não entendi. Vamos olhar. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Peço escusas. Agora, em perito foi o causídico, o advogado, porque ele está ali com... Ele vai o tempo inteiro, na hora que tem ali a troca de farpas com o Moro, é o momento em que eu vejo o advogado mais animado. Então ele fala, cochicha e tal, e não sei o quê, parece que ele está dizendo, é agora, vai, né? Caça-briga, que é uma outra figurinha da novela Viagem, vai lá, caça-briga. Mas ele dobra o papel, parece eu quando vou falar, e ele faz isso aqui e aparece o que está escrito atrás. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. E na fala do Delgatti, que eu achei mais engraçado, que tem um momento, o Moro fala, quantas pessoas você hackeou e tal? Ah, você hackeou esse, mais de 100 pessoas. Não, o senhor está errado, isso não é verdade. Eu hackei muito mais, hackei uns 300, ou seja, eles não, eu hackei muito mais do que 100. Eu Agora, entendi. Sabe por que tem uma dúvida também sobre se ele mentiu e o quanto ele mentiu hoje? Porque a polícia... Você sabe, né, Gadinho, que a Polícia Federal tem dúvidas sobre várias coisas que ele disse. Mas uma coisa chamou a atenção, é que é a história dele conversando com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro disse, teve um agente estrangeiro que grampeou o Alexandre de Moraes, e aí você assume? E aí, se você assumir, aí ele disse, mas como, né? Se você for preso, eu mando prender o juiz. Sabe o que tem na origem, nessa história toda? Tem o seguinte, é que o Alexandre de Moraes desmente que tenha sido hackeado, a Polícia Federal desmente que tenha hackeamento do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal conversaram e disseram ou o Bolsonaro mentiu para o hacker ou o hacker mentiu sobre a conversa com o Bolsonaro. Tem uma outra possibilidade, ou o Bolsonaro estava conversando com Marcos Duval que diz o Marcos Duval que ia grampear o Alexandre de Moraes, e ele já estava procurando lavar essa gravação com o Delgatti. Tem essa possibilidade também. Também. Que aí só a investigação vai dizer. Eu falava com uma fonte da polícia que me dizia o seguinte, olha, eu não estou vendo muito mais saindo daquele mato, não. E aí é o Delgatti, que pega a granada, tira o pino e joga. Vamos acompanhar alguns momentos da CPI. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou?
Não é essa, a gente vai colocar, esse é o que a gente acabou de rodar do Moro com o Delgatti. Eu entendo, gente, esse foi um dos momentos da CPI. Agora tem um detalhe, Não, mas olha, sobre a questão do hackeamento. Deixa eu só ver a Miriam rapidamente, Val. A gente tem eu já passo para você. Uma outra coisa que eu ouvi hoje é o seguinte, tá bom, Delgatti foi e falou o que ele ia falar e já provocou muita confusão. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Porque quando você consegue pegar muitos telefones, tem telefone do Cid, tem telefone do pai do Cid, tem telefone os 4 telefones do Frederico Wassef, do Anderson. Quando você pega aquele monte de telefone, vai ter um monte de informação. Eu não tenho a menor dúvida. Você ia falar, certo que é a continuidade da série. É isso que estava me dizendo a fonte. Já vai ter mais. Ou seja, a gente vai ter várias temporadas, é isso. Sobre esse negócio do hackeamento do celular do Alexandre de Moraes, nessa conversa que eu tive hoje com um investigador, eu perguntei, vocês não, a gente não tem informação de que o celular dele foi hackeado, mas pode ser hackeado. Assim, mas a pessoa pode ter sido hackeada e não saber? Você pode estar hackeado e não estar sabendo. Alguém pode estar monitorando seu celular, pode ter instalado ali um espião e está sabendo tudo que você fala e vai guardar aquilo e vai usar ou não usar na hora que achar melhor. Então, ele disse, olha, isso qualquer um pode estar grampeado sem saber. Qualquer um, menos o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é alvo de bandido de tudo quanto é jeito. Pode ser, né? entendeu? Assim, olha, ele é um caso muito existe particular, essa possibilidade, né? A pessoa está grampeada, com a instalação de um vírus lá dentro e nem saber que está sendo monitorado. Vamos olhar no caso da Miriam, que se falou dos telefones, tem um telefone que é muito explosivo, não só pelas investigações, mas pelo aspecto político, que é o telefone do pai do Mauro Cid, o general Lorena Cid. Por quê? Porque, como o Guedinho estava falando, né, o general, que era da Apex, a Apex, exportação e importação, lá em Miami, né, que estava pegando dinheiro para cá, dinheiro para lá, vende lá, ajuda a trazer, ajuda a levar. Além dessa parte da investigação, ele veio para Brasília e ficou indo, todo dia virou figurinha carimbada no quartel-general, cheio de amigos. Ele foi do alto comando do Exército, então ele tem amigos generais, ele não vai ficar falando com o sargento, vai falar com o general. E aí tem o constrangimento político, porque, como já dizia Hélio Gaspari há muitos anos, nenhum de nós aqui resiste a 5 minutos de grampo. E imagina as cobras e lagartos que o general Cid falava com os amigos generais sobre Alexandre de Moraes, sobre TSE, sobre Lula, sobre todo mundo, a República. Ou seja, além da questão técnico-policial, há a questão política. E a palavra que me falaram sobre o meio militar há uma inquietação. Inquietação é um termo bem comedido para o que está rolando nesse momento, né? Vamos combinar? Inquietada fico eu quando estou atrasada e tal. Inquietação é terror mesmo. É terror no bolsonarismo, é terror de conversas vazarem. Mas quando ela falou de grampo, você fez uma cena? Não, ela falou que ninguém resiste a quantos minutos? 5 minutos. Eu falei 2. Eu também. Segundo minuto eu já estou entregando, entendeu? Eu já dá divórcio, briga, você já está entregando assim? Já. A gente já passou por Cid, que é o núcleo mais bombástico da novela. A gente já passou pelo núcleo Delgatti, mas para finalizar o núcleo Delgatti e ir para o próximo núcleo da novela, a gente vai mostrar agora. Rodou. O presidente me disse, falou assim, olha, a parte técnica eu não entendo, então eu irei enviá-lo ao Ministério da Defesa e lá com os técnicos você explica tudo isso. O general Marcelo. E ele fala a ele, olha, eu preciso que você leve ele até o Ministério da Defesa. Ele contrariou, ele disse não, mas lá é complicado. E o Bolsonaro disse, não, isso é uma ordem minha, cumpram. Por volta de 1h30, 2 horas no máximo. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? Carlos Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem te convidou
para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral. Marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Eu falei com o presidente da República e, segundo ele, eles haviam conseguido um grampo, que era tão esperado à época, do ministro Alexandre de Moraes. E ele precisava que eu assumisse a autoria desse grampo. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país, ele me disse. Não sei se é verdade, se realmente aconteceu o grampo, porque eu não tive acesso a ele. E disse que em troca eu teria o prometido indulto, e ele ainda disse assim, ó, se caso alguém te prender, eu mando prender o juiz. Ele usou essa frase. Foi uma semana que vem que essa leva as minhas eleições de 2014. Como? O hacker, eu digo, com gente que entende de informática, hacker de bem, né? O pessoal que entende de informática, mostrando. Hacker do bem. O Delgatti é hater ou é lover, né? É Ruth ou é Raquel? Porque talvez ele faça o papel, tenha feito num curto espaço de tempo, o papel dos dois. Agora, a Miriam chamava atenção para a cara do Arthur Maia, né? Não, Arthur Maia, né? Fica assim... Como que está acontecendo aqui? Isso aqui não era para dar isso aqui. Isso aqui não e é muito interessante programado. a história da CPI, que essa semana eu até fiz a entrevista com a Elisiane Gama e eu estava ressaltando esse ponto na coluna também. A CPI foi proposta, vamos lembrar, foi proposta pelos bolsonaristas contra o governo Lula. Olha o que aconteceu hoje, né? Que eles é que estão no corner, né? Com tudo isso. Quer dizer, a CPI já cumpriu parte do seu papel. Ela não foi o lugar de inverter a história. A história foi tentar um golpe. Quem tentou? O bolsonarismo tentou um golpe. Né? Não adianta contar o contrário, porque quem estava no poder era Lula naquele momento, no dia 8 de janeiro. A gente sabe quem foi que tentou e sabe que o 8 de janeiro começou antes do 8 de janeiro. Então, acho que ficou absolutamente claro hoje o que a CPI, o que a relatoria queria, né? O 8 de janeiro começou antes do 8 de janeiro. E continua, né? Porque a gente está nos ecos, né? A gente está. E tirou completamente de quem propôs. Vamos lembrar que o deputado André Fernandes, que participou das manifestações, ele propôs a CPI. Então, ele propôs a CPI para quê? Para constranger o governo Lula. E hoje, quem está constrangido? Um ministro me falou hoje assim, o ministro falou assim, pois é, né? Que foi ótima essa CPI. A gente não queria, e eles queriam, a gente não queria. Sabe por quê? Informação na Polícia Federal é sigilosa. Os jornalistas iam ter um trabalho danado. Aí vai para a CPMI, os jornalistas chegam lá, vazam tudo, vazam o celular. É muita gente. Agora, eu queria perguntar para o Otávio quem é que vai receber a estrelinha, o prêmio de melhor perguntador ou perguntador da CPI. Eu fico com o deputado Henrique Vieira. Pum, pum, pum. Quem foi que fez isso? Foi... Pergunta sim, né? Pergunta é assim. A gente estava falando na central passada, salvo engano, que o pessoal precisava... A comparação entre a CPI no Senado e na Câmara e a CPI da Câmara, aqui no Distrito Federal... É muito discrepante, porque os perguntadores aqui do DF são melhores do que os perguntadores da CPI. Queria saber o que você achou. Não, inclusive, na hora ele saiu, até comentei com ele. O tipo de pergunta que ele fez, ele foi rápido e foi sucinto e perguntava, né? Você foi no Ministério, quem mandou você ir no Ministério da Defesa? Bolsonaro. Quem fez isso? Eu acho que foi um tom correto para uma CPI. Agora, a Miriam falou dos celulares em algum momento. E por falar em celular, foram encontrados 4 celulares com o Frederico Wassef, o advogado que entrou no núcleo da família Bolsonaro. Ele fala em 2014, há muitos relatos de conversas com Bolsonaro a partir de 2016 e de repente Frederico Wassef vira a tampa de crush, como se diz lá no Recife, ou tampa de crush. Vira uma pessoa importante. Vira advogado do Flávio, ganha o caso das rachadinhas no Supremo Tribunal Federal e na noite de ontem, quando pegaram os celulares, tinham 2 celulares no bolso e outros 2 celulares dentro do carro. E segundo uma fonte me contou, o que mais agastava Frederico Wassef eram os celulares que estavam dentro do carro. Aí o nosso colega Bruno Tavares fez uma apuração
a partir de interlocutores que conversavam com o Assef e que ele dizia o tempo inteiro que ele tinha um celular exclusivo para falar com o Bolsonaro. E quando a polícia chega e que ele entrega os celulares, ele quis deixar consignado, escrito, que aqueles celulares eram celulares em que ele falava com os clientes dele. E aí, mas parece que isso não vai colar muito, não. Então, a gente tem aqui o Frederico Assef como o terceiro núcleo dessa novela. Otávio, o que você espera que saia a partir dele? Atrapalhada. Do Assef? Do Assef. Nada. De onde menos espera não sai nada. Desse Assef não dá para esperar nada. Um trapalhão, um completo trapalhão. Um assistente de acusação que diz ser advogado de Bolsonaro. Ele é o maior assistente de acusação do Bolsonaro. Em tudo, ele não é advogado, ele não exerce a função de advogado. Ele é um operador do Bolsonaro. E ele obstrui a justiça. Quando ele esconde o Queiroz, quando o Queiroz está procurado para ser preso, ele está obstruindo a justiça. E quando ele faz essa operação para tentar esconder o que realmente aconteceu, né? Compra o Rolex, ele sai, é uma mudança mais rápida que eu já vi na minha vida. Nunca vi esse Rolex, 24 horas depois eu comprei à vista em dólar. Está aqui o recibo. Se você tivesse um advogado que te causa problema, só dá dor de cabeça, durante o ano já te deu dor de cabeça umas 5 vezes, o que você faria com ele? Eu dispensava, mas eu declararia que eu estaria dispensando o advogado. E nesse caso do Assef, se você se lembra, teve um momento que Bolsonaro disse que ele não é mais meu advogado. Lembra? Sim. Falou que, não, o Assef não é mais meu advogado. 2 semanas depois que o Bolsonaro falou isso, quem estava em Brasília? O Assef. Aonde? No Palácio Planalto. Dizendo o quê? Eu sou advogado da família Bolsonaro. É estranho, né? Tem alguma coisa aí que... Mas os advogados do Bolsonaro, desse caso das joias, são dizem que eles não querem se misturar com... Mas ele estava lá operando, né? Estava. Eu queria contar aquela história, gente, que mostra muito da personalidade, né? Frederico Assef. Porque a coluna do Estadão publicou que quando a polícia foi dar batida no carro dele, onde que estava o carro do Assef? Estava na vaga destinada à pessoa com deficiência. Ou seja, ele parou o carro na vaga da pessoa com deficiência. É vocação para ser errado, né? É uma vocação para... Agora, assim, olha só, pensando... A polícia devia ter dado uma multa de quebra. É o segundo grande escândalo que a gente vê nesse país do baixo clero ter chegado ao topo de um dos poderes. O primeiro foi Severino Cavalcante, um presidente da Câmara que veio do baixo clero e tomava dinheirinho de uma cantina. E era um negócio assim, tão pequeno que não surpreendeu, né? Foi assim, coisinha de baixo clero. Nesse, né, a Eliane está trazendo aqui a notícia de movimentação financeira robusta. Mas esse negócio de joinha, você pegar uma joia, por maior que seja o valor, e levar para fora, para vender, não sei o quê, me cheira, Olha, eu perguntei para uma fonte sobre isso. Quer dizer, as joias, era isso. Ele disse, olha, as joias são a rachadinha. Mas, na verdade, evidentemente que em 4 anos eles fizeram muito mais. E é isso que leva a coisa da Polícia Federal querer saber mais, né? O que o Mauro Cid está querendo fazer não é exatamente uma delação, é uma confissão. Né? Exatamente. Isso, uma confissão. Portanto, não pedindo nada em troca. Né? Confissão é confissão. E uma fonte disse, Miriam, confissão não é delação. Para você delatar, você tem que entregar outras coisas. Você tem que abrir caminho e dar prova. Pois é, mas uma delação poderia levar a muito mais coisa. Evidentemente que não foram só aquelas joias da Arábia Saudita, do Bahrein e tal. Né?
a rachadinha, o diminutivo, é proporcional ao poder que se tinha. A rachadinha era algo parlamentar do Rio de Janeiro. Começa assim. Mas fui eu que falei de rachadinha. É que a comparação que a minha fonte fez, ou seja, é o varejo. Sim. É o varejo. É isso. A ideia é isso. Mas eu acho que tem um cacuete, melhor dizendo, de baixo clero. De ser atenuante. Né? Mas com um latifúndio chamado República, né? O Brasil, chamada país. Aí joia entra, 17 milhões, se ficar vinculado, o que a Eliane trouxe aqui, em primeira mão, na central, de que há conexão das irregularidades e de lavagem de dinheiro com as vaquinhas, com devida vênia aqui de que pode ter gente que de fato depositou na boa fé, mas aquilo podia ser um veículo para lavar dinheiro e que isso é uma linha de investigação e não uma conclusão, porque a gente não vai se antecipar aqui, aí tem cara de baixo clero, mas com um volume de dinheiro de alto clero, se ficar confirmado isso. Mas quando eu digo baixo clero, é o modus operandi, é o varejinho. Uma gentalha, desculpa. É esvaziar o lago do Planalto para tirar todas as moedas que estavam lá no balde. Pickpocket. Atenção, Tessione, uma italiana, da rede social. Então, eu queria entender. Mas era um meme com o Bolsonaro sobre isso, né? Tem um batedor de carteira em Veneza, tinha umas meninas batendo carteira e uma mulher passou a prestar o seguinte serviço, ela passava a gritar, Tessione, Peraí, só um minutinho, eu queria que você repetisse, mas com um acento, um sotaque italiano. Não, vou me abster, É só você fazer assim. Attenzione. Ela não aparece no vídeo, mas a interpretação é mais ou menos essa. E ela grita e virou um bordão isso, de bateção de carteira. Então, é um modus operandi de baixo clero, sem tirar a gravidade. Com volume de alto clero, né? Com volume de alto clero. Mas a própria rachadinha é muito volume. Mas eu queria... Que é muito desvio de dinheiro durante muito tempo. Sim. Eu queria ratificar muito o que você falou, sabe? Porque, gente, como é que a gente pode chegar num ponto, hein, Miriam, que o presidente da República recebe no recanto do lar, ou seja, no palácio presidencial onde ele mora, né, a residência oficial da presidência da República, ele recebe o condenado, que é o Delgatti. Aí ele recebe o Marcos Duval, que dispensa apresentações. Aí ele recebe o Daniel Silveira, que foi condenado a 8 anos e tanto pelo Supremo Tribunal Federal. E aí ele recebe o Ossef. Gente, sabe, o Palácio do Planalto virou... Olha eu para você agora, ó, num coração, porque você me deu o gancho para dar um levantamento da nossa editora Daniela Abreu. A Daniela Abreu foi pegar a quantidade de vezes em que o Frederico Wassef foi ao Palácio do Planalto. Por isso que você me deu o gancho perfeito. Olha aqui, deixa eu pegar minha colinha com as conclusões. Então, vamos lá. No período em que a Polícia Federal diz que começou a operação para a venda da joia, que foi junho do ano passado, o Wassef esteve no Palácio do Planalto 6 vezes. Grande parte das vezes em que ele foi 12 vezes diretamente visitar a ajudança de ordem, portanto, o chefe da ajudança de ordem era o tenente-coronel Mauro Cid. O Wassef esteve voltando para o passado, fazendo rebobinando a fita, eu sou desse tempo de rebobinar a fita. O Wassef esteve no Palácio do Planalto, a gente já pode voltar para mim, porque aí eu já estou falando de um período em que não está nessa tabela. Esteve no Palácio do Planalto 17 vezes, segundo o levantamento da Dani Abreu, enquanto Fabrício Queiroz estava escondido na casa dele em Atibaia. 17 vezes o Wassef esteve no Palácio do Planalto, enquanto Fabrício Queiroz, o operador de Bolsonaro, procurado pela justiça, procurado pela polícia, estaria escondido na casa de Wassef. O Wassef tinha influência porque ele entregava. O Wassef tinha influência porque ele
tem uma parte da história da família na mão dele. Adriano da Nóbrega, que é um caso que poucas pessoas falam. A viúva do Adriano da Nóbrega está aí. Poucas falam, Explica poucas essa história. pessoas... Adriano da Nóbrega é um miliciano, virou um bicheiro, era do escritório do crime, matador profissional, bandidaço, e tinha parentes, a ex-mulher e a mãe empregadas no gabinete do Flávio Bolsonaro fazendo rachadinha. Era um dos núcleos da rachadinha do Bolsonaro. Bolsonaro chamou esse miliciano de herói. Não, ele morreu, recebeu foi uma condecorado. medalha. Do Ele Flávio. estava Sim. dentro da cadeia, preso, e aí a família Bolsonaro foi lá dentro da cadeia e botou a principal condecoração da Alerj no peito dele. Ele foi um instrutor de tiro do Flávio Bolsonaro. Enfim, quando o Adriano da Nóbrega é morto na Bahia e a mulher do Adriano da Nóbrega vai depor sobre rachadinha, aquela complicação toda, quem entra em cena? O Wassef. E aí não tem depoimento. Então esse é um outro caso que está adormecido, está esquecido e é bombástico. Não me lembrava dessa... Ele foi conversar com a mulher do Essa história é importantíssima. Eu não sabia que o Federico Wassef entrou para impedir o... Também entrou, tem reuniões na investigação do... Isso tem quantos anos já? Isso tem uns 4 anos. 4 anos, né? Foi no início do governo Bolsonaro. Olha, e era uma pessoa importante para saber quem matou. Sim. Quem mandou matar Marielle. Exatamente. Qual é a definição de tempestade perfeita? Vamos dar uma olhada aqui na nossa tela? Porque eu acho que é exatamente isso. Núcleo da novela Delgatti, núcleo da novela Cid. Situação na qual um evento, em geral, não favorável é drasticamente agravado pela ocorrência de uma rara combinação de circunstâncias, transformando-se em um desastre. Quando a gente estava aqui, antes de começar o programa, e eu falava do dia, a Miriam dizia o seguinte: desde sexta-feira que essa tempestade perfeita está sendo formada, Miriam. E agora deságua no dia de hoje. Quase uma semana, né? Quer dizer, já é uma semana. A gente já está no meia-noite e 2, já é uma semana. Começou sexta-feira passada, né? A casa começou a cair na sexta-feira passada, né? E com a operação das joias, e daí para diante veio o Federico Wassef, depois veio o advogado, o novo advogado César Bittencourt, do Mauro Cid, alertando: olha, nós vamos mudar de rumo, o rumo da prosa, né? Isso toda hora caindo sobre Jair Bolsonaro. E hoje foi esse dia terrível. Então, na verdade, tem uma semana inteira que ele não tem trégua. E eu conversei, eu acho que o programa já acabou, né? Mas eu tô falando... Não acabou não, a gente está esticando essa... A gente está botando água nesse feijão aqui. Então, eu conversei com uma fonte que 2 semanas dizia o seguinte: Jair Bolsonaro pode ser preso? Aí disse assim: acho improvável. Até agora não. A pergunta feita novamente agora, assim, aumentaram muito as possibilidades de uma medida coercitiva. Aumentaram em razão dessa decisão de hoje do Alexandre de Moraes de quebrar o sigilo telefônico fiscal. O telefônico, se tiver algum ato de interferência de Bolsonaro no curso das investigações, seja da joia, seja dos atentados golpistas, seja de outro caso qualquer, isso pode configurar obstrução de justiça. O general Cid, o pai de Mauro Cid, falava com Bolsonaro? Podia Bolsonaro falar com o pai de Cid? Dizia o quê? Porque ele tá solto. O filho dele está preso. E como o general Cid bateu a porta de muito general, muito colega dele, que o relato que você fez, Eliane, é possível que Bolsonaro tenha conversado com gente que está no rol da investigação, que está na mira da investigação. Então, Bolsonaro passa, nesse momento, por uma situação de absoluto risco. Alguém muito próximo de Bolsonaro. Essa possibilidade de uma fuga, né? Então, está sendo feito ali com muito cuidado, porque não tem nenhuma decisão oficial nesse sentido, mas ele está com os passos vigiados à distância, exatamente porque tem muita gente especulando uma possibilidade de... Porque o dia de hoje, para ele, um hacker, né, devastador. Um hacker,
um Mauro Cid confessando, sigilo quebrado, e se ele tiver feito essa operação, que Eliane trouxe informação de que... É uma linha de investigação. É uma linha de investigação, e se for confirmada, aí é prisão. Agora, o que... Primeiro, uma pessoa muito ligada ao Bolsonaro, que disse o seguinte, que o entorno do Bolsonaro já está preparado para a prisão dele. Por quê? Porque prisão preventiva, classicamente, uma justificativa é exatamente você obstruir a justiça, que é típico do Bolsonaro. Então, eles já estão precificando aí a prisão. Isso é uma coisa. Do outro lado, do lado dos investigadores, o que eles dizem, não dá para dizer nem que a prisão vai ser amanhã, nem que não vai ter a prisão. Porque vai ter a prisão, mas provavelmente não é tão cedo. Por quê? Porque é conveniente para as investigações que tenha mais tempo para olhar a quebra de sigilo, para ouvir o Mauro Cid. Não é conveniente agora. Então, a prisão vem, mas ninguém está com pressa. Tem que ter o fato novo, a tal da contemporaneidade para justificar uma prisão, né? Alguma coisa nova. Tem que vir aí dos celulares, só se for isso. Mas é especulação, por enquanto é especulação. Não dá para dizer. Agora, essa sensação... Eu falava aqui de uma expressão que é a República dormindo de sapatos. Ninguém disse que conhecia essa expressão. Mas essa expressão eu conheço na época da Lava Jato, quando alguém dizia a República está dormindo de sapatos. Não é a República, porque o Bolsonaro não é mais presidente da República, mas parte do bolsonarismo dorme de sapatos como quem está preparado para uma campainha às 6 horas da manhã. E isso já é uma demonstração de mudança de cenário muito drástica, né? Da semana de quinta-feira passada para quinta-feira, de quinta-feira retrasada agora, né? Porque quinta já foi ontem, esse cenário virou de maneira muito absurda. Foi muito uma tempestade rápido. Perfeita. E o tempo acelerado. Eu fico com essas duas expressões que eu acho que são as expressões que definem o dia de ontem já e ao longo o curso dos últimos dias. E essa tempestade, ela só se agrava porque não há nenhuma lufada que pareça favorável no sentido de ajudar Bolsonaro. Muito pelo contrário. Hoje, antes da gente saber que Cid estava disposto a fazer a confissão, eu perguntava se Bolsonaro estava frequentando o PL. E aí me disseram que nos últimos dias ele não estava indo, mas que Michele Bolsonaro sim. Eu falei, mas Michele Bolsonaro demonstra algum abatimento? E aí a fonte disse, não, ela é forte como uma rocha. Não que Bolsonaro não seja, mas que ela não demonstra. E aí, Mauro, o que me disseram no PL é que tá um barata voa. O que a gente faz agora? Primeira decisão, vamos fazer pesquisa para saber o impacto das joias na imagem de Bolsonaro. Mas isso, note, é antes de Cid. A cada 20 minutos, a cada 30 minutos, a cada 40 minutos, a coisa vai mudando muito rapidamente. Todas as pesquisas estão defasadas. Todas as pesquisas, a partir desse momento. Mas eu não posso deixar o programa... Deixa eu só ouvir o Mauro. Desculpa, eu pensei que você tivesse é que tem uma terminado. informação, a Dani Abreu passou, é uma apuração do César Tralli. A coisa só piora, né? Segundo o levantamento da Polícia Federal, o advogado Frederico Wassef possui 32 armas de fogo que ainda não foram localizadas. Estão há buscas para saber onde estão. Destas, 12 são fuzis. E eu tenho uma apuração. 12 fuzis? 12 fuzis. Ele tem 12 fuzis registrados. Na busca e apreensão contra ele, acharam
um carregador. Eu não entendo de arma, gente. Desculpa se é cartucho, se é carregador, mas não acharam a arma. Não acharam a arma. O carregador automático, aquele que você coloca nele. Mas não acharam a arma. Então, essa apuração do tralhe é uma interrogação. Assim, onde é que ele colocou? Alguém tem 14 fuzis. 14 fuzis. 12. 12? 12 fuzis. Deve ter algum exército, né? Para usar 12 fuzis. Ele é colecionador. É CAC, essa. Ele é CAC, ele é colecionador. O fuzil você não coleciona, né, gente? Fuzil é para você usar, entendeu? Quem tem um fuzil, ele não está colecionando fuzil. Fuzil não é uma arma de colecionador, é uma arma de atirador, entendeu? Aí o cara tem 12 fuzis, eu fico perguntando, quem tem 12 fuzis? Tem um exército para ele. Tem um trauma muito grande da polícia com o Roberto Jefferson. Porque Roberto Jefferson, duramente armado, atingiu né, uma policial, atirou contra 4 policiais. Você se lembra disso? Isso. Otávio, eram 4 policiais? A minha memória... Tinham dois na frente da casa dele e 2 estavam chegando, estavam ali perto. A equipe era de 4, mas quem estava ali na frente da casa dele era uma mulher e uma policial e um policial. Depois chegaram 2 no reforço. Mas eu queria continuar nessa toada do que é para o PL, né? Porque o que o PL está dizendo, a conta que o PL está... Lili, você ia falar uma coisa e eu disse, o Mauro vai falar e eu Não, mas sabe por quê? Que eu não queria terminar o programa, não queria que a gente terminasse sem fazer uma justiça. Dizendo que ele vai contar tudo. Mas, gente, ontem, quando eu vi o advogado Bittencourt, ele no Conexão, ele deixou claro, tanto que eu no Em Pauta eu disse, olha, a minha leitura disso aí, para quem entende português, é o seguinte, vai fazer. Porque o que ele disse, Natuza? Só para recuperar. Ele disse o seguinte, o meu cliente, que é o Mauro Cid, só estava cumprindo ordens. Era alguém leal, fiel. Fiel e militar cumpre ordens. 1, 2, vai ficar claro quem é quem. E terceiro, vai ficar claro a responsabilidade, até onde vai a responsabilidade de um e até onde vai a responsabilidade do outro. Quem é quem? Quem é o Mauro Cid? É o executor. Ele executa. Ele deu a senha, você tem razão. Ele executa. Quem é o outro? E o outro, quem é quem, né? E quem manda é o Bolsonaro. Ou seja, é o mandante e o executor. Eu acho que ontem ele já deixou claro, eu queria fazer essa justiça ao Conexão. No qual participamos, né, Valdo? Eu estava lá na entrevista. Mas eu não estava na entrevista, mas eu sou do Conexão. Você é do Conexão, então eu concordo com você. Essa entrevista é o primeiro momento em que a gente percebe que tem uma guinada. Que tem uma guinada. Exatamente. Aí vem a Veja, depois vem a Andréia com a Camila reforçando essa ideia. Eu queria dar uma frase que Cid disse, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-braço direito de Bolsonaro, alguém da copa e da cozinha, alguém que entrava no mar. Isso é uma coisa, para mim, eu já disse isso e vou repetir, para mim isso é muito flagrante. O Cid, quando o Bolsonaro ia para o Guarujá ou ia para o litoral passar o feriado, ele tinha ali uma equipe de segurança que entra. O presidente, quando entra no mar, ele não entra sozinho, ele sempre entra com segurança perto. O Cid dispensava a segurança e entrava ele no mar com o Bolsonaro. O Cid passava mais tempo com o Bolsonaro do que os próprios filhos, do que o próprio Carlos Bolsonaro, muito apegado ao pai, numa relação de muita proximidade. O Cid tinha questões com a primeira-dama. O Cid ia a lugares em que a primeira-dama não ia. E em alguns momentos eles chegaram a se estranhar e a não frequentar o mesmo ambiente. E o Cid estava. Cid, quando diz a interlocutores, depois de tomar a decisão de que ele iria confessar, ele fala assim, agora é a hora de proteger a minha família. E como não veio sinal nenhum do lado de lá, me disse uma fonte, o lado de lá é de Bolsonaro, Cid se sentiu em grande parte sozinho. Ele, que era a sombra do Bolsonaro, não tinha sombra mais para protegê-lo.
O pai numa situação complicadíssima, a mulher envolvida na história das vacinas, porque também a carteirinha de vacinação dela também foi falsificada, e esse personagem que liga, muda a temperatura do ambiente, que atende por Bolsonaro. No começo do governo Bolsonaro, quando eu ainda tinha o telefone do Bolsonaro, eu ligava para esse número, quem atendia era o Cid. Alguém muito cortês, Valdo, alguém muito educado, muito tranquilo, e era essa pessoa que hoje pode ser considerado um arquivo vivo do governo Bolsonaro. E que tinha um quarto separado, reservado para ele no Palácio da Alvorada, porque quando ele ficava até tarde no Palácio da Alvorada em reuniões com Bolsonaro, ele dormia lá. Então tinha um quarto para ele já, onde ele guardava ali a escova de dente dele. Eu estive nesse quarto. Você esteve? É isso que eu ia te perguntar. Eu estive nesse quarto, e esse quarto era o único quarto em que havia ainda escova de dente, pasta de dente e uma toalha. O quarto do casal ficava numa ponta do Palácio da Alvorada, o quarto de Cid ficava na outra ponta. E esse quarto era o único quarto que ainda existia vestígio de um morador recente. Esse é um ponto bem lembrado. Ele envolveu, inclusive, o tio empresário da mulher dele, porque uma das trocas, das movimentações financeiras identificadas pelo COAF, do Mauro Cid, foi exatamente com o empresário, tio da mulher dele. Tio. E ele tem um irmão que trabalha lá no Vale do Silício, né? E aí, alguém da PF me disse o seguinte, que surgiu muita especulação se esse irmão estava na operação de dinheiro, né? Porque transita muito dinheiro na conta desse irmão. Aí a PF disse que até agora o que levantou, não, que parece que esse irmão é um gênio nessa área de internet, já criou várias startups, já vendeu várias startups, me parece que ele é um cara ali... O Daniel Cid, né? Ele é um pouco... Mas eles deram uma olhada e não encontraram nada com ele. Não encontraram nada, até agora não encontraram nada com ele, e porque ele realmente seria um gênio que deleta e-mail e deleta lixeira também, ao contrário do irmão. Acho que sim. Esse sim. Bem lembrado, bem lembrado. E ele está nos Estados Unidos há 20 anos. Essa série é boa mesmo, hein? Essa série é boa. Tá prontinha, né? Você sabe que lá em Los Angeles os roteiristas estão em greve, né? Eles deviam vir aqui no Brasil, pegar esses roteiristas aqui e levar para lá, porque... Eles não dão conta. São melhores. Os brasileiros são melhores que os de lá. Então, eles não dão conta de nós, eles não dão conta dos roteiristas do Brasil. Quando a Natuza falou, acharam o pente na casa do Acef, me veio aquela imagem do Acef, eu achei que era o grande livro, era Pente de Arma. Então, assim, realmente, pra mim tá ganhando a noite. Vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com um pouco mais de Central Globo News. Você achava que ia levar aquela... A gente está de volta e debati aqui no intervalo que pela primeira vez em semanas não falamos de... Fufuca. Ufa. Não estamos para onde vai Fufuca. Não, eu falei assim, minha filha tem 1 ano e meio. Ela já tem autonomia, vai para cá, vai para lá, mas o Fufuca, onde vai Fufuca? Para onde vai Fufuca? Fecha a janela do ministério que o Fufuca tá aí, não sei o que. Graças a Deus não teve Fufuca. Eu tava conversando hoje que assim, põe Fufuca no sol, tira o Fufuca do sol, põe Fufuca no sol. Que assim, bota Fufuca no MDS, não, bota Fufuca em outro lugar, tira o Fufuca. E aí é isso que não falamos de reforma ministerial. Ainda bem, neste caso, pode ser que saia amanhã, pode ser que saia daqui a uns dias. Lula vai viajar. Domingo. Vai viajar no domingo. Mas eu ia soltar um decreto aqui que a gente não ia falar de Fufuca e já estamos aqui o quê? Falando? Fufucando. De Fufuca há pelo menos 1 minuto. Queria perguntar para você, Otávio, se você fosse definir esses dias ou esse dia num refrão de uma música, num título de música, você tem algum? Não? Roda para pensar. Roda e avisa o minuto do comercial. Eu tenho uma. Se alguém dizer, não vou deixar vocês nessa situação não, tá? Eu vou dizer qual é a minha. Ufa, porque ela tem mania de fazer isso. Tem mania. Olha, o que é interessante que me surge agora, não tem nada a ver com música. O que me disse uma fonte, assim, que a sensação que ele tem que
o que o Delgatti falou na CPI, nessa quinta, foi tá ali o quebra-cabeça. Você passou um tempão suando para botar as peças, só que ela não está fazendo sentido. Aí quando você coloca a cabeça da ave, aí você vê, é uma ave. Entendeu? Gostei dessa expressão. Então, eu gostei dessa imagem, porque eu acho que isso explica bastante esse momento. Eu diria que é Adriana Calcanhoto, nada ficou no lugar. Não vou cantar para poupar vocês e o assinante que está em casa que não está. Não, você canta bem. Você canta bem. Mas eu queria dizer... Teve com quem aprender, né? Aprendeu eu posso dar o outro lado, a voz dos que estão sendo acusados? Pode. Eu não sou cachorro não, para viver tão humilhado. Eu já ponho outro. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Eles não gostam. Olha... Eles não... mas cabe. Mas cabe. Olha, eu acho que nesse caso nada ficou no lugar, né? Eu acho que, na verdade, está tudo se encaixando no seu lugar agora. Né? Tudo está no seu lugar. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas aí não. Mas eu acho o seguinte, é que as coisas começam a encontrar o seu lugar, né? Porque eu até recordo que quando o Bolsonaro sai do país e quando Lula assume, eu conversava com um bolsonarista, aquele que estava lá no Palácio Planalto direto lá, e ele falou assim, olha, eu prevejo um ano que vem muito complicado para Bolsonaro. Por quê? Porque a Polícia Federal vai estar sob nova direção. Augusto Aras não precisa mais blindar Bolsonaro e as investigações vão continuar. E pelo que eu assisti dentro do Palácio Planalto, se metade do que eu vi lá dentro vir à tona, nada vai ficar no lugar. Você, Otávio. Dá para contar uma rapidinha do Aras? Teve uma inauguração de um espaço, uma homenagem ao Pertence, a Púlveda Pertence, no STF. O Aras foi discursar e falou, olha, uma das últimas conversas que eu tive com o Pertence, disse que ia me aposentar, ele falou, Aras, não se aposente, continue inativa. A gargalhada geral, ou seja, até no discurso em homenagem ao Pertence, o Aras fez campanha. E o Pertence não pode se defender. Não, aliás... E o Pertence não pode dizer se é verdade ou se é mentira. Aliás, Augusto Aras hoje teve uma longa conversa com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu queria ser uma mosquinha para estar lá naquele gabinete sabendo o que Aras e Lula tanto conversaram. Eu não sei se o Aras está ainda tentando se cacifar para ficar, mas que uma conversa longa, ou ele tem informações sobre o Bolsonaro que ele está dando de presente para o Lula. Ele está... Gostaria muito, diria assim, né? Gostaria muito, faria bom proveito, mas não sei se vai ser o caso, não. A Central está ficando por aqui, olha. Hoje o dia tem uma última novidade. Otávio Guedes está de férias. Esse é o último momento dele. A meia hora. Quantos dias de férias? 26 minutos e 53 segundos de férias. Quantos dias você vai ficar longe? Rapidinho, 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas sem Otávio Guedes, mas agora tem Narayana Borges. Eu me despeço de você. Obrigada por ter ficado com a gente. Fique agora com a Narayana, edição da meia-noite. A gente se encontra aqui na sexta-feira ao longo do dia inteiro, porque notícia não para. Até quinta que vem.